Oi, gente, tudo bem? Estamos aqui hoje para fazer um resuminho, né, de pneumo, porque a gente tem prova amanhã, então sempre bom. Então a gente vai falar hoje de pneumotórax, derrame pleural e TEP, são assuntos bem extensos e bem chatinhos, mas a gente vai tentar fazer aqui da forma mais rápida, né, e mais descomplicada possível. Então vamos lá. Vamos começar pelo pneumotórax, que é o primeiro tema. O pneumotórax é a presença de ar na cavidade pleural. Esse ar, na maioria das vezes, ele vai vir ou do ambiente externo, por meio de um trauma que acontece, ou do próprio ambiente interno da pessoa, do próprio parênquima pulmonar, né, dos alvéolos, do trato gastrointestinal e das bactérias produtoras de gases. Ele pode ser tanto espontâneo ou adquirido. Vamos diferenciar os dois. Espontâneo, ele surge de forma espontânea, que nem o nome já diz. Não necessariamente tem alguma coisa ali que aconteceu, que desencadeou o surgimento do pneumotórax. Já no adquirido, aconteceu alguma coisa, algum evento que desencadeou o pneumotórax. Então, no primeiro caso, a gente não precisa de algo externo, algum evento externo acontecendo para o pneumotórax acontecer, ele acontece de maneira espontânea. Já o adquirido, alguma coisa tem que acontecer para que o pneumotórax se desenvolva. No espontâneo, a gente ainda pode falar que ele vai ser primário ou secundário. No caso do primário, a gente não sabe de nenhuma doença que o indivíduo tenha que possa, né, ter desencadeado esse pneumotórax. Já no secundário, a gente sabe que ele é secundário a alguma doença que o paciente já tem. Então, ele é como se fosse uma segunda doença. Então, por isso que ele chama secundário, porque ele é secundário a uma doença. O primário, ele vai ter como perfil de paciente aquele paciente magro, alto, na maioria das vezes vai ser homens, né, entre 15 ali e 40 anos, e ele tem uma forte associação com o tabagismo. Porque o tabagismo, ele vai propiciar o desenvolvimento dessas bolhas subpleurais, que são a principal causa, né, do pneumotórax nesses indivíduos. Já no secundário, a gente vai ter alguma doença já desenvolvida e não necessariamente tem uma associação com o tabagismo, mas sim com doenças que o paciente ele pode ter, por exemplo, uma neoplasia da vida, a DPOC, que é o causa, né, mais comum, mas não necessariamente está ali envolvido com o tabagismo, não. Então, a gente tem indivíduos mais velhos, nesse caso aqui, que já tem uma doença já diagnosticada. Tem uma variedade especial do pneumotórax espontâneo que é o catamenial, que ele vai afetar mulheres na idade reprodutiva, principalmente relacionado ali com o período menstrual. Então, ele vai acontecer ali 3 dias antes ou 3 dias depois da menstruação e ele está relacionado com a endometriose torácica, né, que é o tecido endometrial em outro lugar que não seja o útero, e também defeitos ou orifícios do tendão central do diafragma. Depois a gente vai ver que esse defeito no tendão central do diafragma, ele também propicia derrame pleural, principalmente pacientes que têm ascite, né, cirrose hepática. Aí adquirida, a gente vai ter, que nem eu falei, alguma coisa acontecendo externamente ao indivíduo que vai propiciar o desenvolvimento do pneumotórax. Então pode ser um trauma, que pode ser aberto ou fechado. No caso, a gente fala do corpo, né? Por exemplo, o paciente teve um acidente de carro que ele teve fratura de costela, mas não necessariamente ele teve alguma fratura externa, entendeu? Ele tá completamente íntegro por fora, mas por dentro ele teve uma fratura de costela. Essa costela perfurou o parênquima pulmonar e aí extravasou ar dos alvéolos. Pronto, ele teve um pneumotórax com um trauma fechado. Agora o trauma é aberto. Ele tomou um tiro no peito. Ele tomou uma facada. Aí a gente já tem um buraco que propicia a saída, né? Na verdade, a entrada do ar externo pra pleura, né? A gente tem o iatrogênico, que é decorrente de algum procedimento médico, então uma toracocentese, uma drenagem de tórax, alguma coisa que pode ter sido mal feita, né, ali e, consequentemente, causar um pneumotórax. A gente tem o barotrauma, que é decorrente de ventilação mecânica com pressão positiva, e o neonatal, que é específico, né, dali do período neonatal, o desenvolvimento do pneumotórax. De acordo com a gravidade, ele pode ser simples ou hipertensivo. No caso do simples, o ar entra e sai. Do simples, né, o ar entra e sai. Do hipertensivo, o ar só entra.
Então, consequentemente, com o ar cada vez mais entrando e não saindo, a gente tem desvio do mediastino, que é todas as estruturas, né, elas são empurradas para o lado contralateral à lesão. Por exemplo, a gente teve, que nem eu falei, um acidente de carro e perfurou uma costela do lado esquerdo. Aí perfurou o pulmão do lado esquerdo e aí deu um pneumotórax do lado esquerdo. As estruturas elas vão ser deslocadas para a direita, porque esse ar ele vai começar a aumentar tanto nesse local que ele vai ocupar espaço dessas estruturas e elas vão ser empurradas. Logo, isso pode fazer um pinçamento das veias cavas. O sangue ele não consegue ser drenado. Dessa forma causa acúmulo, né? E aí o coração ele vai falhando, né? E vai dando uma merda do caralho. Então a gente tem desvio do mediastino, por isso que ele é considerado uma urgência, né? Ali que tem que ser feita alguma coisa, senão o paciente vai morrer. Então aqui a gente tem uma fisiologia, né, resumida do que acontece no pneumotórax. A gente tem, né, a entrada de ar no espaço pleural, que normalmente possui uma pressão negativa, que é responsável por manter, né, o pulmão expandido. Com a presença de ar nesse espaço, a pressão pleural aumenta, levando à perda de aderência entre as pleuras visceral e parietal e ao colapso parcial total do pulmão. E, consequentemente, a gente tem áreas, né, ali que são perfundidas, mas não são ventiladas, e aí causa uma hipóxia e dispneia. Então, o quadro clínico, ele pode ser assintomático, que acontece, por exemplo, muito em paciente DPOcítico, porque ele já tem ali, né, a dispneia própria da DPOC, e ele acaba não percebendo que esse mais, né, dispneia, porque ele acha que é uma coisa normal da DPOC dele, e às vezes ele nem sente, porque o que causa a dispneia mesmo é a DPOC do cara. Mas se ele tem, né, as doenças, então a gente tem, se ele tem o quadro, os sintomas, tá difícil de falar hoje, se tiver os sintomas, na maioria das vezes vai ser a dor pleurítica, né, que é súbita e ela é ventilatório dependente. Então, se a gente inspira muito forte, a gente tem, né, dor nesse lado afetado e ele pode irradiar para o ombro. E a dispneia, né, que é súbita, porque de repente estoura uma bolha subpleural. Aí ele tem assim, estourou a bolha subpleural, deu dispneia. E ele é proporcional ao tamanho. Então, que nem eu falei, o paciente que tem DPOC, ele desenvolve um pneumotórax ali simples, ele na maioria das vezes não vai sentir muita dispneia, porque ele já está acostumado com a dispneia da DPOC dele, que é um pouco mais agravante do que a dispneia do pneumotórax em si. Exemplos, né? E a tosse seca, que tá ali relacionada, né, à inflamaçãozinha daquele lugar. Achados semiológicos, o que a gente acha, né, quando a gente está fazendo um exame físico? Na inspeção, a gente acha uma assimetria, porque, consequentemente, quando a gente pede para o paciente inspirar, ele não consegue, né, fazer o movimento total, porque tem ar ali prensando o pulmãozinho dele. Então, consequentemente, ele tem ali uma diminuição da expansibilidade no lugar onde está tendo o pneumotórax. A gente também pode ter o aumento do volume, né, do hemitórax envolvido, porque, consequentemente, ele vai estar inchado. Palpação. Na palpação, a gente vai ter redução ou abolição completa do frame do tóraco vocal. Por quê? Se tem ar ali no lugar, esse ar ele pode impedir a propagação, né, do barulho. Então, a gente tem, por exemplo, as pleuras muito próximas ali, o líquido pleural. Consequentemente, a gente tem um meio para o som, né, e ali propagando. Se a gente tem ar, a gente sabe que o ar ele não faz muito bem a propagação, né, do som, em si como é que é? Não é do som. Qual que é a palavra que eu quero usar, meu Deus? Ó, passou o carro pra me ajudar. É do tremelique, né? O tremelique que o som ele faz aqui na nossa parede torácica. Não é o tremelique, mas não achei a palavra. Na percussão, a gente vai ter o timpanismo ou hipersonoridade à percussão. Por quê? Porque o som claro pulmonar é o som da gente batendo literalmente no pulmão. Se tem ar ali, ele vai funcionar como se fosse um colchão de ar.
Então a gente vai estar batendo no colchãozinho de ar, por isso que é timpânico ou hipersonoridade. A ausculta, a gente vai ter diminuição ou abolição completa do murmúrio vesicular, porque que nem eu falei, o ar ele não ajuda muito, né, a propagar ali o som. No pneumotórax hipertensivo, eu já expliquei, né? E o diagnóstico ele deve ser estritamente clínico. Então, a gente tem alguns sinais de alerta que a gente tem que tomar cuidado. Então, hipotensão arterial, o choque obstrutivo. Por que hipotensão? Porque a gente está fazendo o pinçamento das veias cavas. Então, a gente diminui o débito cardíaco e causa ali, né, uma instabilidade hemodinâmica. Então, a gente tem hipotensão arterial e choque. A taquicardia severa e taquipneia, porque o corpo ele entende que se tem pouco sangue chegando ali, deve ser porque eu tenho que bater mais. Então, ele começa a bater, começa a bater. O sangue, ele começa a acumular nas veias jugulares, porque a veia cava, ela tá comprimida. A veia cava superior, ela tá completamente comprimida. Então, o sangue, ele não consegue ir pra lá. Então, ele fica acumulando na veia jugular. Desvio contralateral da traqueia, né? Porque o hipertensivo, ele tá só enchendo o peito de ar, né? Então, consequentemente, ele tá ali tomando espaço de estruturas que deveriam estar ali naquela região, como, por exemplo, a traqueia. Causa cianose central, hipóxia grave ou sudorese profunda, que está associado com essa dificuldade, né, de fazer o retorno venoso. E a gente tem a evolução para parada cardiorrespiratória, por isso que ele é uma urgência que precisa ser feito o diagnóstico clínico, porque não adianta a gente pedir exame se não vai dar tempo de fazer, porque o cara vai morrer antes. O diagnóstico do pneumotórax simples, ele é feito principalmente com, né, a clínica e com exames de imagem. Então, a gente pode ver o pneumotórax na raio-x de tórax, que pode ser feito tanto de PA e de perfil, que a gente vê, né, a faixa de ar ali e a gente, consequentemente, vê o desvio das estruturas e a ausência de marcas vasculares, das tramas pulmonares, né, porque tem ar ali atrapalhando. E a gente tem a ultrassonografia beira-leito, que tem uma sensibilidade superior ao raio-x, mas a gente tem a TC de tórax, que é o padrão ouro, que é o mais sensível para detectar ar na cavidade pleural, mas na maioria das vezes não é o que a gente faz de início, a gente faz o raio-x, porque ele é mais acessível, né? O custo também é menos elevado. Então, a gente deixa, né, a TC para indicações específicas. Então, paciente que tem DPOC grave, que a gente acha, né, que foi posicionado mal um dreno, ou para fazer avaliação pré-operatória cirúrgica, por exemplo, em pacientes que têm, né, ali, que sofreram algum tipo de trauma, que tem algum tipo de espaço aberto no peito, né, então a gente tende a fazer uma TC, se a gente tiver tempo, né, obviamente. Tamanho do pneumotórax. A gente vai fazer com base no raio-x. Então, a gente vai fazer um raio-x de perfil, que a gente consegue ver exatamente o espaço, né, entre onde começa, né, o ar e termina o ar, porque o ar, ele tende a acumular nas camadas mais baixas, né, então a gente consegue ver ali o que está acontecendo. Então, a gente mede, né, o volume ali do pneumotórax, que é a distância do ápice do pulmão até o ápice do estreito superior da cavidade pleural. Se ele for maior do que 3 centímetros, significa que esse ar ele já ocupou até lá em cima. Porque o espaço lá embaixo, né, ali no recesso costofrênico, ele é menor do que no ápice do pulmão. Então, eu falo ápice do pulmão, né, mas vocês sabem que tem a pleura ali em cima do pulmão. Então, ele tende a se acumular ali em cima, porque é um espaço maior. Então, se ele tá chegando lá em cima e tá comprimindo o ápice do pulmão, é porque ele já é grande. Então, se ele é maior que 3, ele é grande. E se ele é menor que 3, ele é pequeno. E o tratamento, ele vai ser com base no tamanho do pneumotórax. Se ele for simples e pequeno, simples significa que ele não tem, né, desvio de mediastino e o ar entra e sai. Então, a gente vai observar de 4 a 6 horas e vai utilizar um oxigênio em altas doses. Porque esse tipo de pneumotórax, ele tende a se resolver espontaneamente. Então, a gente vai utilizar essas altas doses de oxigênio porque ele vai ajudar, né, a tirar esse ar ali do meio da pleura. Se ele for grande, instável ou hipertensivo, a gente tem que fazer uma drenagem torácica.
antes da drenagem torácica, no caso do instável e hipertensivo, a gente tem que fazer toracocentese e descompressão por agulha, tá? Lembrar disso. No instável e hipertensivo, a gente faz toracocentese com agulha. O tratamento cirúrgico, ele é indicado só quando há falha desse manejo, né, inicial, ou quando o paciente ele apresenta alto risco de recorrência. Exemplo, um paciente que tem DPOC ou um paciente que tem neoplasia. Ele vai ficar fazendo constantemente pneumotórax. Então, a gente cola uma pleura na outra para ele parar de encher. É a mesma coisa que acontece no derrame. Neoplasia também faz o derrame se desenvolver várias e várias vezes. Então, a gente cola uma pleura na outra para que não haja espaço ali para o líquido, entendeu, acumular. Então, a gente, na maioria das vezes, a gente vai fazer essa pleurodese, né, que cria ali uma reação inflamatória para uma pleura grudar na outra, e junto a isso a gente pode ressecar a causa do vazamento de ar quando tem essas bolhas, né, subpleurais. Então a gente vai fazer, né, a ressecação dessas bolhas para consequentemente parar de explodir elas e causar esse pneumotórax. Quando essa for a causa, né? Essa pleurodese, que é essa colagem, né, das pleuras, ela pode ser mecânica ou química. Na mecânica, a gente vai remover, né, uma parte da pleura parietal, e na química, a gente vai usar um talco, né, para causar uma reação inflamatória para poder uma pleura grudar na outra. Normalmente, a gente usa pleurodese química. No caso do derrame pleural, em vez de ser ar, né, no caso do pneumotórax, a gente vai colocar algum líquido ali dentro, que pode ser tanto transudato quanto exudato. A gente vai falar sobre isso. Normalmente, a gente tem a formação, né, de um líquido pleural normal, que a pressão hidrostática é maior que a pressão, né, da circulação ali pulmonar. Então, ele acaba empurrando um pouquinho de líquido ali para a região, né, da pleura. Só que esse líquido, ele é normal e ele faz parte, né, também da lubrificação ali para facilitar a expansão do pulmão. Mas quando esse líquido, ele fica excessivo, né, a gente tem o derrame pleural. A absorção normal acontece pelas vias linfáticas. Então, a gente pode ter um derrame pleural ou quando a pressão hidrostática fica muito forte, quando a pressão oncótica fica muito fraca. Vamos lembrar o que cada um significa. Hidrostática é a força que o líquido faz na parede do vaso. Então, conforme o nosso sangue está ali passando na parede do vaso, ele faz uma certa pressão na parede do vaso. Se ela for muito forte, ela escapa para o interstício. Oncótica é a força que as proteínas do sangue fazem, né, para puxar essa água de volta. O principal componente, né, que faz ali essa pressão oncótica é a albumina, que é a principal proteína do nosso sangue. Aí a gente tem essas duas pressões, então quando a pressão hidrostática está muito alta, quando a pressão oncótica está muito baixa, a gente também tem obstrução, né, dessas vias linfáticas que fazem a absorção desse líquido. Quando a gente tem aumento da permeabilidade capilar, por exemplo, por infecções, por inflamações, doenças autoimunes, neoplasias. Quando a gente tem também a passagem de líquido do espaço peritoneal, que foi o que eu falei da cirrose, né? Que, consequentemente, quando a pessoa ela tem um defeitinho ali do diafragma, essa ascite, ela vai para cima, vai para o tórax e, consequentemente, faz derrame. Aí os tipos de líquido pleural, a gente tem o transudato e o exudato. O transudato, ele vai ser um líquido límpido, vai ser amarelo claro, não vai se coagular espontaneamente, porque ele vai ser um ultrafiltrado do plasma. Então, na maioria das vezes, ele vai se desenvolver quando a pressão hidrostática está muito forte, por exemplo, no caso de uma insuficiência cardíaca, quando a pressão oncótica ela não está muito forte, por exemplo, no caso de uma desnutrição, que a pessoa tem que consumir, né, as proteínas do próprio sangue para conseguir se manter viva, então, consequentemente, faz também transudato. Exudato a gente faz principalmente no caso de infecções, nos casos inflamatórios, nos casos malignos. Por quê?
Porque esse exudato, ele vai ser aquele turvo, às vezes vai ser purulento, sanguinolento, vai ter tendência de coagular espontaneamente e vai ter a presença ali de proteínas. Então, diferença dos dois, né? O transudato é um ultrafiltrado do plasma, o exudato, ele tá ali envolvido com questões inflamatórias, infecciosas e neoplasias. E a gente tem os tipos de exudato. A gente tem o hemotórax, que é a presença de sangue, né, na cavidade pleural. A gente tem o empiema, que esse líquido ele é purulento, então a gente está envolvido ali causas infecciosas, principalmente. Quilotórax é um aspecto, né, leitoso pela presença de gordura alimentar. Aí você me fala, Giovana, o que a gordura alimentar tá fazendo aí? A gente lembra lá das aulas, né, de bioquímica, não sei que vocês lembram, que quem faz, né, levar os quilomicrons, né, que são essas estruturas provenientes ali da degradação dos alimentos, é o sistema linfático. Então, se a gente tem obstrução do sistema linfático, como por exemplo, causa de neoplasias, né, que a gente tem ali obstrução do ducto linfático, a gente causa quilotórax. Quilo, vocês lembram do quilo mesmo de alimento, quilomicrons. Então, a gente tem a presença tanto de triglicerídeos, né, porque ele tá ali, é os triglicerídeos, que eu tava esquecendo, que fazem, né, a drenagem por via linfática. E quilomicrons. Já o pseudoquilotórax, a gente vê, né, um aspecto parecido com o aspecto do quilotórax, que é, né, esse aspecto leitoso, mas ele é proveniente da degradação crônica e acúmulo de colesterol. Então, a gente tem o triglicerídeo baixo e o colesterol elevado. Etiologias, então, as principais causas de transudato: insuficiência cardíaca, cirrose hepática, síndrome nefrótica, hipoalbuminemia extrema, eu escrevi errado. Causa de exudato, a gente tem carcinoma de pulmão, câncer de mama, linfoma, pneumonia, tuberculose pleural, trauma, obstrução, lúpus, artrite reumatoide, pancreatite, induzido por drogas. Então, a gente tem que saber diferenciar os dois para a gente entender o que acontece em cada caso. Na insuficiência cardíaca congestiva, o coração ele não tem essa força tão grande para poder fazer a contração. Então, consequentemente, a pressão dentro dos vasos é maior do que a pressão dentro do coração. Então, extravasa líquido, né? Acumula líquido nos lugares e, consequentemente, líquido acumulado faz extravasamento, faz edema, então faz sentido. No caso de uma tuberculose pleural, tuberculose é uma infecção, né? Então, se tem uma infecção, vai ser um exudato. A gente tem que saber, né, fazer a diferenciação. Não adianta decorar, tem que entender. Aí o quadro clínico vai ser muito parecido com o caso do pneumotórax. Qual que é a diferença principal? Que o sintoma principal do pneumotórax é dor pleurítica. Aqui, o sintoma principal vai ser dispneia. Então, a gente vai ter dispneia. Por quê? Porque o líquido, ele também vai fazer essa compressão, né, do pulmão. Então, a gente vai ter dificuldade para expandir, dificuldade para fazer trocas gasosas normais. Então, dispneia é o mais comum. A dor pleurítica, ela também vai estar presente, mas menos, né, proveniente ali do que uma dispneia. Então, a gente vai ter essa dor empontada, ventilatório dependente e a tosse seca. Quadro clínico completamente igual ao quadro do pneumotórax. Achados semiológicos. O achado, eles são mais ou menos parecidos, né, com o achado do pneumotórax. A gente também vai ter redução da expansibilidade torácica, porque também tem alguma coisa ali impedindo o pulmão de expandir completamente. A gente vai ter abolição ou diminuição do frêmito tóraco-vocal, porque a gente sabe que o líquido, ele também não é um bom meio para poder fazer transmissão, né, de onda mecânica mesmo. A percussão aqui vai ser diferente. A gente lembra que a percussão no pneumotórax é timpanismo ou hipersonoridade. Por quê? Porque tem ar
é colchão de ar. Aqui a gente tem colchão de água, certo? Colchão de água. Lembra da bexiga agora? Lembra aí de você batendo numa bexiga na cabeça de alguém, do amiguinho. Faz um barulhinho meio macio, meio, tipo assim, maciço não. Faz um barulhinho meio, tipo assim, tá cheio de ar isso aqui. Agora, pega um balão de água e faz esse movimento. Vai ter um barulho mais maciço, certo? Tô fazendo vocês imaginar, pra ver se faz sentido. Então, maciço ou submaciço. Já na ausculta, a gente vai ter a abolição ou diminuição do frêmito, né? Frêmito não, do murmúrio vesicular também. Por quê? Porque o som, ele não transmite bem pelo líquido. Então, também exatamente igual ao pneumotórax. O diagnóstico. O diagnóstico a gente pode fazer com base, né, ali na clínica, no exame físico, mas a gente também tende a pedir os exames, né, de imagem. Então, no exame físico, se o derrame pleural ele for maior do que 300 ml, a gente vai conseguir perceber pelo exame físico. Se não for, a gente pode usar um raio-x de tórax. Aí o raio-x de tórax vai perceber ali entre 200 a 50 ml, depende do que você tá fazendo, né? Se é em PA, que é póstero anterior, se é em perfil, que é de lado, ou se é na incidência de Laurel, que é o mais preciso, né, para enxergar. No de PA, a gente vai conseguir ver 200 ml. No de perfil, a gente vai conseguir ver 100 ml. E na incidência de Laurel, a gente vai conseguir ver 50 ml. Então, vai reduzindo metade por metade. A incidência de Laurel, que é o decúbito lateral, ele também vai ser muito importante para a gente ver se vai ser seguro fazer a punção desse líquido, porque ele tem que ser maior que 1 centímetro, que são ali, né, 10 milímetros. Então, com base na incidência de Laurel, a gente vai conseguir ver isso. Ultrassonografia, a gente consegue ver de 10 a 20 ml de fluido. Então, ele é melhor, também é mais sensível, e ele é melhor para ver essas lobulações ou septações, que são acúmulos de líquido, né? A gente tem como se fosse diferenças, né? Pequenas bolsinhas de líquido dentro do espaço pleural. Isso pode dificultar, porque se tiver lobulação ou septação, a gente pode fazer a punção e, consequentemente, a gente não tirar tudo. Por isso que a gente usa ultrassom, para guiar a punção, para a gente conseguir tirar tudo que tem, né, no meio dessas lobulações. E a gente também tem a toracocentese diagnóstica, que é diferente da toracocentese de alívio. A diagnóstica a gente vai fazer, né, pra gente retirar um pouco desse líquido pra gente ver se ele vai ser um exudato ou transudato. Então, a gente vai retirar de 50 a 60 ml para fazer essa análise laboratorial. Normalmente, a gente faz, né, ali, adjunto ao ultrassom para guiar esse exame. Exames laboratoriais que a gente tem que fazer. De sangue, a gente tem que fazer glicose, LDH, que é a desidrogenase lática, e as proteínas. No líquido pleural, a gente tem que fazer também glicose, LDH, proteínas, mas a gente também faz a análise das características físicas e macroscópicas, porque, que nem eu falei, pelo aspecto a gente já consegue diferenciar se é um transudato ou exudato. Também a gente tem que fazer pH, amilase pleural, lipídio, perfil celular e microbiologia. Para a gente diferenciar também o exudato com o transudato, porque muitas vezes, pela visualização, é difícil da gente falar, será que isso tá mais amarelo, né? Ou será que isso tá mais esbranquiçado? Às vezes é difícil. Então, a gente usa... a gente usa os critérios de Light. Eu acho que eu já tô quase no final. Nossa, tô na metade. Os critérios de Light, eles são feitos pra gente diferenciar com base, né, no que a gente enxerga ali. Enxerga não, no que a gente tem em cada líquido. Então, a gente vai avaliar proteína, LDH e LDH. Vamos lá. Pra gente avaliar transudato e exudato. Que nem eu falei, o transudato é um ultrafiltrado. O
exudato, ele é decorrente de infecções, de inflamações. Então, qual que a gente imagina que tenha mais proteínas? O exudato. Porque se o transudato é só o ultrafiltrado do plasma, não vai ter tanta proteína assim, porque ele está ultrafiltrado, certo? Então, a gente usa como parâmetro 0,5. Se estiver menor, é transudato. Se estiver maior, é exudato. LDH, que é a desidrogenase lática, ela está envolvida principalmente em casos de lesões. Então, ela aumenta no caso de lesões. Se a gente tem uma lesão, que nem eu falei, a gente pega aqui na nossa memória. É um transudato? O transudato é um ultrafiltrado do plasma. Não necessariamente a gente tem alguma lesão ali acontecendo, mas agora a gente tem uma inflamação, uma infecção, uma neoplasia, mano, com certeza a gente vai ter uma lesão. Então a gente vai ter aumento do LDH. Nesse caso, a gente vai usar 0,6. Se ele for menor que 0,6, é um transudato. Se for maior que 0,6, é um exudato. Agora a gente vai avaliar se ela está maior que 2/3 do limite superior de referência sérica. Não entendi nada, Giovana. Vamos interpretar. O valor de referência sérica é aquele valor que a gente vê normal no sangue. Então, a gente tem uma quantidade ali de LDH no nosso sangue que é normal. Sérica quer dizer que é no sangue. Se ele for maior do que 2/3 do que o limite, né, que a gente considera normal no sangue, a gente também tem um exudato. Beleza? Agora, em pacientes que fazem uso prolongado de diurético, como no caso pacientes que têm, né, insuficiência cardíaca congestiva, a gente tem ali uma impressão de um falso exudato, porque a gente sabe que insuficiência cardíaca congestiva faz transudato, porque não tem lesão, a gente só faz um ultrafiltrado no plasma. O que a gente vai usar? A gente vai usar outros parâmetros para a gente avaliar. A gente vai avaliar proteínas totais. A gente vai olhar proteínas totais no líquido pleural. Se ele for maior do que 3 gramas por decilitro, transudato. Esse aqui agora é decoreba. Colesterol no líquido pleural. E se o transudato ele é só ultrafiltrado não vai ter muito colesterol. Então, vai ter mais colesterol em quem? No exudato. Então, tem que ser maior do que 45. Vai gravando. A razão entre o colesterol do líquido pleural e do sangue tem que ser maior que 0,3. Óbvio, porque ele é maior. Então, tem que ser maior que 0,3. Agora, gradiente de albumina soroacite. Gradiente de albumina soroacite vai estar diminuído no exudato. Por quê? Não sei. Por quê? Vamos pensar aqui comigo. A gente tem o ultrafiltrado do plasma. Então, a gente tá ali falando de sangue. O exudato, ele é proveniente da inflamação. Então, a gente tem ali pus, tem sangue. Beleza. Se ele for por pus, por exemplo, é decorrente de uma tuberculose pleural. O pus, ele vem proveniente da inflamação, da infecção. Então, ele não tem relação com o sangue. Agora, o transudato, que é um ultrafiltrado do plasma, ele tem relação com o sangue. Então, a gente imagina que o transudato ele tem uma relação gradiente de albumina soroacite maior do que o exudato. Então, a gente vai falar que o exudato tem menor ou igual a 1,2 gramas decilitro. Essas coisas a gente tem que lembrar. E o gradiente de proteínas totais, sérica menos a pleural, então, ou seja, no sangue tem que ter mais. Porque se tiver mais proteína no líquido pleural do que no sangue, a gente tá morto, não tem como. Então, vai ser menor. Então, menor do que 3,1 gramas por decilitro,
Isso aqui tem que ser decorado, mas faz sentido também. O que é maior e menor, né? Tratamento. Então, a gente vai aliviar, né, o sintoma. Então, a gente vai tentar aliviar o derrame pleural, vai tentar aliviar a dispneia, tentar aliviar a tosse e vai tratar o que causou o derrame pleural. Se é uma tuberculose, trata a tuberculose. Se é uma insuficiência cardíaca congestiva, seca o cara. Se for uma, sei lá, se é uma neoplasia, faz o tratamento para neoplasia específico. Aí, para fazer o alívio sintomático, a gente vai usar toracocentese, drenagem de tórax e pleurodese. Toracocentese de alívio, que é para aliviar, né, a dispneia. A gente vai retirar no máximo de 1 a 1,5 litros por procedimento, para não causar uma coisa chamada de edema pulmonar de reexpansão. Já na drenagem de tórax, a gente vai indicar quando o paciente ele tiver exudato. Ponto. Tem exudato, tem que fazer drenagem de tórax, tem que tirar tudo de lá. Porque exudato é fonte para proliferação bacteriana. Então, fez ali uma toracocentese diagnóstica, encontrou um exudato, tem que fazer drenagem. Pleurodese, indicado no caso de derrame pleural maligno recidivante. Porque se a pessoa ela tem uma neoplasia que deu um derrame pleural, ele vai fazer derrame pleural de novo, enquanto ele tiver a neoplasia. Então, a gente faz a pleurodese para evitar que ele tenha um novo, né, derrame pleural. Tromboembolismo pulmonar. Aqui chegou o caralho mesmo. Definição: é uma oclusão ou obstrução de uma ou mais artérias pulmonares. Vem da onde, né, esse trombo? Ele vem da trombose venosa profunda. Então, ele vem das veias profundas, né, dos membros inferiores, principalmente poplítea e femoral. Epidemiologia: é a terceira síndrome cardiovascular mais comum. Então, assim, porrada, né? Ocorrência 8 vezes maior em indivíduos com mais de 80 anos. Por quê, Giovana? Porque o cara que tem 80 anos, mano, tipo assim, os vasos dele devem ser, tipo, imagina uma mangueira velha, ressecada, não é? Então, é o vaso dessa pessoa. Então, a chance de ter ali, grudar alguma coisa e fazer um trombo é muito maior. Envelhecimento geral da população causa o aumento das taxas de diagnóstico de TEP, porque como as pessoas estão envelhecendo mais, elas estão fazendo mais, né, TEP. Aproximadamente 34% dos doentes que falecem devido a TEP têm uma morte súbita. Incidência maior em homens. Fisiopatologia. A gente tem, né, um trombo que se forma nas veias profundas das pernas, igual eu expliquei, viaja até o pulmão, bloqueia parte da circulação pulmonar, aumenta a resistência do fluxo sanguíneo pulmonar. Trombo também libera substâncias que promovem vasoconstrição. Então, se causa vasoconstrição, aumenta a pressão dentro dos vasos. Então, o ventrículo direito tem que fazer mais força para empurrar o sangue contra um lugar que tem maior resistência. Porque a gente lembra que o ventrículo direito, ele vai levar sangue para os pulmões. Então, se a pressão dentro dos vasos dos pulmões estiverem maiores, ele tem que fazer uma pressão maior. Se ele tem que fazer uma pressão maior, com o passar do tempo, ele vai ter que dilatar e fazer hipertrofia. Se ele fizer isso, ele vai comprimir o ventrículo esquerdo, certo? Ele vai comprimir o ventrículo esquerdo, vai causar um choque obstrutivo e vai ter uma parada cardíaca. Por isso que ele é estudado tanto em pneumo como em cardiologia. Por quê? A gente está falando de uma coisa que acontece nas veias pulmonares, então tem a ver com o sistema, né, pulmonar. Mas a gente está falando de uma coisa que causa uma repercussão cardíaca. Então, a gente tem que estudar em cardiologia também. Tríade de Virchow, que é, né, os principais fatores que contribuem para a formação de trombos nos vasos sanguíneos. A gente vai lembrar de inferno, hell. A gente lembra de H, de hipercoagulabilidade, E, de êxtase venosa, estase venosa, e L, de lesão endotelial. Então, na hipercoagulabilidade, a gente vai ter algum fator que propicia um desenvolvimento maior de trombos. Exemplo, pessoa que usa anticoncepcional oral.
tem uma hipercoagulabilidade, um propício maior, né, a desenvolver coágulo. Estase venosa, um indivíduo sedentário. Um indivíduo idoso, que fica mais quieto. Um indivíduo acamado, que fica o tempo inteiro quieto. Vai ter mais chance de desenvolver trombos. Lesão endotelial. Tipos de lesão endotelial, Giovana? Uma hipertensão. Causa lesão endotelial. Fatores de risco, né? Agora a gente está falando de fatores de risco para TEP. Maiores, né? Reversíveis maiores. Cirurgia com anestesia geral, mais do que 30 minutos. Você vai ficar muito tempo parado, sem mexer, né, os membros. Pode propiciar. Hospitalização por doença aguda, então mais 72 horas acamado. Cesariana, fratura de membros inferiores, deixa você mais quieto. Então são fatores reversíveis, porque uma hora, né, vão parar. Por exemplo, fratura de membro inferior, uma hora vai sarar. Mas você fica muito tempo parado e propicia, né, todos ali os negócios de Virchow. Porque você teve uma fratura. Eita! Você teve uma fratura, vai propiciar mais desenvolvimento de trombos, porque você tá fazendo cascata de coagulação quando você tá fazendo fratura. E, consequentemente, você tá ali parado, vai fazer estase venosa. Pronto, pontuou 2 na tríade de Virchow. Reversíveis menores, gravidez. Giovana, eu não vejo como gravidez faz tríade de Virchow. Eu sei como. Porque a gente aumenta, né, a coagulação quando a gente tá grávida. Por quê? Porque se a gente não coagular mais, quando a gente tiver o filho, a gente vai morrer de sangrar. Uso de estrogênio. Como que o uso de estrogênio, ele faz desenvolvimento mais de trombos, né? Estrogênio ali pra caralho. Trauma menor. Como assim um trauma menor? Sei lá, bati o carro e quebrei uma costela. Não parece um trauma menor, né? Sei lá, tava jogando bola e, sei lá, trombei o abdômen com outro cara. Meio estranho, né? Mas, enfim, ficou roxão lá. É um trauma, mas é um trauma menor. Não teve, tipo assim, lesão de nada, a não ser pele, entendeu? Pele e músculo ali. Imobilidade recente menor. Sei lá, não sei, deixa eu dar um exemplo. Bati o dedão na quina da mesa e aí, por causa disso, tive que enfaixar o dedo, aí eu tô evitando, andar mais. Ainda tô andando, porque, só bati o dedo, né? Mas eu tô me movimentando menos. Fatores persistentes, isso aqui, né? Câncer ativo, né? Faz lesão endotelial. Alguns, né, propiciam mais trombose, por exemplo, uma leucemia. Imobilidade crônica, paciente paraplégico. Doença venosa crônica. Doença venosa crônica deixa eu pensar. Não consegui pensar em nada. Trombofilia. Trombofilia, velho? Difícil. Agora, fatores predisponentes para tromboembolismo venoso. Então, que é o TEV, né? Fratura de membro inferior, fortes, né? Fratura de membro inferior, internação por ICC, FA, flutter, prótese do joelho e quadril, politrauma, infarto nos últimos 3 meses, TEV prévio e lesão de medula espinhal. Que são coisas, assim, fortes, né? Você consegue ver que é forte. Moderado, cirurgia de joelho, doença autoimune, trombofilia, quimioterapia, uso de contraceptivo oral, neoplasias, AVC. Agora, fraco, acamado, diabetes, hipertensão, cirurgia laparoscópica, imobilidade, por exemplo, por uma viagem prolongada, idade avançada, gravidez, obesidade, veias varicosas. Veia varicosa é uma doença venosa crônica. Quadro clínico, dispneia. Mas, Giovana, tudo causa dispneia? Sim, tudo causa dispneia. Súbita ou progressiva. Dor pleurítica. Giovana, tudo causa dor pleurítica? Sim. Tosse seca. Giovana, tudo causa tosse seca? Sim. Opa, chegou um negócio diferente. Hemoptise.
Por que hemoptise? Você literalmente está com uma artéria entupida, meu amigo. E se essa artéria rompe? Se a pressão ali é tão grande que esse capilar simplesmente rompe, esse sangue tem que ir para algum lugar. Qual que é o lugar mais próximo ali dos capilares, né? Os capilares pequenininhos. Os alvéolos. Torce, volta. Entendeu? Síncope ou pré-síncope. Por quê? A gente não tá fazendo a perfusão adequada no nosso corpo. Então, vai faltar oxigênio em algum momento. Faltar oxigênio no cérebro, meu filho? Mimil. Sinais clínicos. Então, a gente tem taquipneia, taquicardia. Por que vai causar isso? Taquipneia. Tá chegando menos oxigênio no meu cérebro. Vou aumentar a frequência respiratória, ver se esse indivíduo respira mais e chega mais, tipo assim, faz mais troca gasosa. Taquicardia, nossa, tem pouco oxigênio, será que é falta de sangue? Vou aumentar a frequência cardíaca aqui para o sangue circular mais. Pronto. Sinais de disfunção do ventrículo direito. A gente falou que causa, né, disfunção, porque aumenta, consequentemente, a pressão ali naquele lugar, porque o trombo faz vasoconstrição, né? Então, consequentemente, o ventrículo direito dilata, aí causa a falência também do ventrículo esquerdo. Então, a gente tem turgência jugular, hiperfonese de B2. Por que hiperfonese de B2? Porque como a pressão é maior no pulmão, a válvula pulmonar ela demora mais tempo para fechar. Porque a gente está tentando injetar o sangue. Então, enquanto o ventrículo esquerdo, no caso, a curto prazo, né, ele já contraiu e já passou para a aorta, o direito ainda está tentando. Então, a pulmonar demora mais para fechar, consequentemente, ela fica mais rígida. Quando ela fecha, ela faz um barulho maior. Pop! Hipotensão arterial ou choque obstrutivo, quando a pressão é menor que 90/40, por mais de 15 minutos. Cianose periférica, sudorese fria, palidez cutânea, oligúria. Por quê? Tudo isso aqui é deficiência, né, no ventrículo esquerdo. Por quê? A gente não está conseguindo fazer perfusão no corpo. E a gente também não está conseguindo drenar esse sangue, né, que já está desoxigenado. Então, faz ali uma congestão fodida. Por isso que é um choque obstrutivo. Pesquisa de TVP. Por que a gente vai fazer pesquisa de TVP? Porque se tem uma trombose, se tem um tromboembolismo pulmonar, esse trombo veio de algum lugar, então deve ter vindo da perna. Então, vamos avaliar aqui se tem trombose venosa profunda. Então, a gente vai fazer palpação, né? A gente faz a palpação aqui da panturrilha. Se tiver dor, a palpação profunda, pode ser um sinal ali de TVP. Assimetria de diâmetro entre as panturrilhas, né? Porque, consequentemente, se tem um trombo ali, vai ficar mais congesto aquela região. Edema unilateral, pelo mesmo motivo. Eritema e aumento local de temperatura cutânea. Sinal de Romans. Isso aqui vai cair, meu Deus, com certeza. Sinal de Romans, né, é uma coisa meio que patognomônica de TVP, que é a dor na panturrilha induzida pela dorsiflexão passiva de pé. Ah, Giovana, mas se a pessoa ela não tiver ali com uma, sei lá, malhou muito panturrilha e quando ela faz dorsiflexão do pé, ela sente dor também. Beleza, mas se ela tem essas outras coisas juntas, tipo assim, se ela tem edema, se ela tem dor à palpação profunda, mano. O músculo profundo, você não vai conseguir chegar ali na academia, não. Entendeu? Se tem dor ali profundamente, é porque você deve estar palpando a inflamação do trombo, entendeu? E é o sinal da bandeira, que é a panturrilha enrijecida, por causa do edema. Agora a gente vai fazer, né, a parte mais chata, que é a abordagem diagnóstica. Então, a gente primeiro vai fazer os scores de probabilidade pré-teste. Principais, Wells e Genebra. O Wells vai ser o que a gente mais vai utilizar. Então, a gente primeiro vai avaliar sinais clínicos ou sintomas de TVP ativa. Então, tudo que eu acabei de falar, edema unilateral, dor à palpação, sinal de Roman, sinal da bandeira. Se tiver, pontua 3.
Diagnóstico alternativo menos provável de TEP. Ah, Giovana, ele sentiu dor na panturrilha, dorsiflexão. Pode ser porque ele malhou demais na panturrilha? Pode. Não, se pode, não ganha 3. Mas se não fez academia, sei lá, um idoso que não malha faz 30 anos, mano, vai ser um TEP, entendeu? Então, 3, pontua mais. Ah, tem a frequência cardíaca maior que 100 batimentos por minuto. Mas, Giovana, taquicardia dá só em TEP? Não. Então, é um fator menos específico de TEP. Então, eu vou dar meio para ele, entendeu? 1,5 ali. Imobilização. Mais de 3 dias ou cirurgia nas últimas 4 semanas. Opa, isso aqui também é forte, mas não é tão assim TEP igual, por exemplo, sinais clínicos de TVP. Então, pode ser ou pode não. Então, vamos dar meio também. A história prévia documentada de TVP ou TEP. Isso aqui eu discordo, deveria ser mais ponto, tá? Deveria ser mais ponto. Mas é meio também. E agora, hemoptise. Giovana, TEP é a coisa que mais dá hemoptise? Não. Não. Coisa que dá mais hemoptise, sei lá, um câncer. Com certeza câncer deve dar mais hemoptise do que TEP. Então vamos dar 1 para ele. Neoplasia ativa ou em tratamento nos últimos 6 meses. Giovana, você me falou que neoplasia dá pneumotórax, derrame pleural. Será que é TEP mesmo? Então vou dar 1, né? De todas aqui, a menos assim, meu Deus, vai ser TEP, entendeu? Foi o jeito que criaram esse score, tá? Para fazer mais sentido. Então, interpretação por 3 níveis, que é o que a gente vai utilizar na maioria das vezes. Se ele tiver de 0 a 1, baixa probabilidade. De 2 a 6, moderada probabilidade. Maior que 7, alta probabilidade de ser TEP. Agora, né, dos que tem 1 ponto. Na forma simplificada, cada um vale 1 ponto. Se ele tem de 0 a 4, TEP improvável. Se tem mais de 5, TEP provável. Quantos que tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tem 7 negócios. Então, a partir de 5 já é TEP provável. Difícil, hein? E aí, beleza. A gente fez o Wells. E agora a gente vai avaliar, né, se tem a probabilidade de ser TEP ou não. Ah, Giovana, a probabilidade é baixa. Tem certeza que é baixa? Porque, tipo assim, se você deixar um TEP passar, amigo, meu Deus. Então, vamos conferir mais um pouco se é TEP ou não? Vamos fazer um PERC? O que é um PERC? É outro score para a gente avaliar se a pessoa tem risco ou não de ter TEP. Então, vamos lá, o PERC. Idade menor que 50 anos. Por quê? Aqui a gente está tentando excluir. O PERC é para excluir. Então, vamos lá. Idade menor que 50 anos. Realmente. Então, não pontua. Frequência cardíaca menor que 100. Não pontua. Oximetria, né, maior ou igual a 95%. Não pontua. Sem hemoptise, sem uso de estrogênio, sem TVP ou TEP prévio, sem edema unilateral de perna, sem cirurgia trauma com internação nas últimas 4 semanas. É praticamente um Wells Genebra negativo. Se não tem nenhum deles, risco muito baixo de ser TEP. Mas agora, se deu um PERC positivo, tipo assim, se você já fez o Wells ou Genebra e deu alguma coisa, o PERC vai ser positivo, com certeza. Então, aí você volta aqui para avaliar. Avaliou o PERC. Ai, tem chance de ser. Então, vamos fazer um dedímero. Por quê? O dedímero é pra gente excluir completamente. Então, a gente só vai usar quando a gente tá querendo excluir de verdade. Vamos fazer um dedímero. Não, Giovana, mas vamos voltar um pouco, que a gente tava falando ali do Wells, né? E o Wells, a gente fez ele e deu alta probabilidade. Deu ali 7 pontos. Vamos fazer direto imagem.
Vamos fazer uma anjo, né, computadorizada ali de tórax. Ah, Giovana, fiz ali, eu fiquei ali no meio termo, eu fiquei ali nos 4 pontos, né, do clássico. Ah, então já vamos fazer o dedímero, né, pra gente poder excluir. Então, beleza. Aí agora a gente vai seguir o algoritmo Years. O algoritmo Years, a gente vai ter 3 sinais que a gente tem que avaliar. Sinais clínicos de TVP, tem sinais clínicos de TVP. Hemoptise, tem hemoptise. Embolia pulmonar é o diagnóstico mais provável? Giovana, é muito parecido com alguns critérios que tem no Wells. Sim, é muito parecido, tá? E aí você avalia se tem algum deles. Se não tiver, tipo assim, não tem nada disso, Giovana, então o valor do dedímero é 1.000. Se superar 1.000, aí a gente faz um anjo TC. Não é maior que 1.000? Mano, improvável de ser TEP. Improvável. Vamos avaliar outras coisas. Vamos avaliar outros trem. Por quê? Tá vendo que esses negócios aqui, mano, quase certeza que é TEP. Por quê? A pessoa, ela tá... Vamos aqui analisar, né? Sinais claros. A pessoa, ela tem tosse seca, dispneia e dor pleurítica. Giovana, pode ser pneumotórax derrame ou pode ser TEP. Mas tem hemoptise. Pneumotórax derrame da hemoptise? Não. Então, é mais provável ser TEP. Ah, tem sinais clínicos de TVP. Se tem sinais clínicos de TVP, não vai ser um pneumotórax nem derrame. Vamos avaliar para TEP. Ah, Giovana, embolia pulmonar é o diagnóstico mais provável. Como é que você me avalia isso? Pelo histórico do paciente. É um paciente velho, é um paciente, sei lá, fez uma viagem muito demorada, viajou pro Japão, saiu aqui do Brasil, viajou pro Japão e aí teve esses sintomas. Opa, então embolia, né, uma grande probabilidade de ser. Então a gente descarta pneumotórax, descarta derrame pleural, cara, vai ser TEP, entendeu? É os sintomas que diferenciam do pneumotórax e do derrame pleural. É o jeito melhor que eu achei para conseguir pensar no Years. Beleza, teve mais. Não teve nenhum Years, mas teve mais de 1.000 no dedímero. Vamos fazer uma anjo-TC. Aí agora, Giovana, teve um Years. O paciente, ele tem menos de 50 anos, então a gente vai utilizar os 500 agora. Se ele tem uma variável, mas ele tem menos de 500 no dedímero, não vai ser TEP. Mas agora, ele tem menos de 50 anos ainda e pontuou no Years e ele tem mais de 500. A gente vai fazer uma anjo-TC. Agora, ele tem mais do que 50 anos, Giovana. Aí a gente vai fazer a correção para a idade dele, que é a idade dele vezes 10, para a gente avaliar o dedímero. Giovana, por que a gente vai tentar sempre usar uma angiotomografia computadorizada de tórax? Porque é o método de escolha atual. É o mais barato, é o melhor de visualização. Então, para que a gente tem a cintilografia, Giovana? Para usar em casos que a gente não pode usar a angiotomografia computadorizada. Por quê? A angiotomografia computadorizada, ela usa radiação. Então, a gente não vai dar para pessoas que não podem radiação. Exemplo, grávida. Você não vai expor uma grávida à radiação, então você vai usar cintilografia. Você não vai usar também a angio-TC em uma pessoa que tem alergia ao contraste, que é o contraste e a radiação, né? Você não vai dar para uma pessoa que tem insuficiência renal grave, porque ela não vai conseguir eliminar essa radiação do corpo. Então, pronto, vai usar a cintilografia. A gente também tem o cateterismo, que restringe quase exclusivamente a doentes em choque obstrutivo, que é submetida à estratégia de terapia por catéter, extremamente específico, né? E a gente tem os marcadores laboratoriais, que é o dedímero, que eu já expliquei como é que funciona, e a gente também tem os biomarcadores de sobrecarga e lesão cardíaca, que a gente vai usar como prognóstico. Então, a gente vai avaliar troponina e BNP.
Troponina, ela vai indicar, né, uma lesão isquêmica dos miócitos do ventrículo direito. Então, ela vai ser provocada pelo aumento, né, da tensão ali dentro, vai causar uma lesão, vai aumentar a troponina. E o BNP, ele vai ser, né, esses peptídeos natriuréticos que vão ser liberados em resposta ao estiramento mecânico agudo das paredes miocárdicas do ventrículo direito. Então, se a gente tiver um dos dois, opa, esse paciente já está sofrendo com alguma coisa do coração. Pode ser um TEP muito rápido. Então, por exemplo, o paciente ele teve uma viagem de avião, que nem eu falei, foi para o Japão, e aí ele deu TEP. A chance dele ter uma lesão cardíaca por esse TEP é muito pequena, porque foi uma coisa assim, muito rápida. Agora, o paciente, ele é um idoso, teve uma TEP, mas ele é cheio de problema cardíaco e tal, e aí ele só achou que era mais uma coisa do coraçãozinho dele, não foi no médico, e aí evoluiu, né, com uma disfunção das câmaras cardíacas. Aí, cara, com certeza ele vai ter troponina e BNP alterado. Agora, o cara que teve ali a viagem de avião, provavelmente ele não vai ter nem troponina nem BNP ali acontecendo, porque foi uma coisa assim muito abrupta, entendeu? Score de gravidade. O que é isso? Agora a gente vai avaliar onde esse paciente ele tá pra gente fazer o tratamento. Então, a gente vai usar o SPES, né? Então, a gente vai olhar para a idade dele, que eu falei, pacientes com mais de 80 anos têm 8 vezes mais chance de desenvolver TEP. Então, você vai usar idade maior que 80. Se ele tem câncer, doença cardiopulmonar crônica, frequência cardíaca maior que 110, pressão arterial sistólica menor do que 100, se ele tiver saturação menor que 90, então esse cara, assim, o prognóstico dele é péssimo. Você pensa assim, tudo que pode ter de ruim. O câncer afeta o corpo dele inteiro, ele tem uma idade muito avançada, ele já tem uma doença que a gente já conhece, uma doença cardíaca, uma doença pulmonar, a pressão dele tá extremamente baixa, a frequência cardíaca dele tá alta, saturação dele tá péssima, coisas assim de exame, né, de exames pra gente poder saber se ele tá bem ou não. Baixo risco, o paciente tem 0. Então, pensa comigo, um paciente idoso, mano, ele vai ter pelo menos um, velho, e vai ser alto risco. Com base nisso, a gente vai colocar o paciente aqui nessa classificação. Então, o A vai ser o paciente que ele não vai ser assintomático. Então, ele tem um TEP assintomático. Por exemplo, uma pessoa que estava, né, nessa viagem de avião e já deu, né, o tromboembolismo, mas o trombo era tão pequeno que obstruiu só um negocinho ali, entendeu? O corpo já desfez o trombo e foi-se embora, entendeu? Então, a gente tem sem queixas respiratórias ou dor. Então, a gente tem o ventrículo direito normal, troponina normal, porque não teve lesão nenhuma, foi um negocinho muito rápido. Então, se a gente sentiu alguma coisa, né, por exemplo, o paciente ele sentiu alguma coisa, mas não tem nada afetado, mano, só trata ele com ali um anticoagulante padrão, que é os DOACs, né? Agora o paciente ele tem sintomas. Ele teve ali uma dispneia, uma falta de ar, ele tá com dor no peito. Mas a gente fez esse SPS e ele zerou. Ele não tem baixo risco. Então ele tá no B. Então a gente tem ali a estabilidade hemodinâmica e sem sinais de hipoperfusão. Então o ventrículo direito dele tá normal e os biomarcadores também estão normais. A gente também vai fazer essa alta precoce e vai mandar ele para casa com anticoagulante, os DOACs. O C1, o C2, o C3, ele vai ser pacientes sintomáticos que já têm os scores elevados. O que vai mudar, né, de cada um deles? O biomarcador. Então, no primeiro caso, C1, o VD vai estar normal e o biomarcador vai estar normal. Só que ele tem, né, ele é sintomático e ele tem esse score elevado.
Então, a gente vai internar ele, porque o score dele é elevado. A chance dele evoluir com algo pior é maior, então a gente já vai internar ele. Então, do A e o B, a gente não interna, a gente manda eles para casa com anticoagulante. A partir do C, a gente já interna. C2 é um paciente que está estável, mas ele já tem ali um sinal de sobrecarga, né, o sofrimento cardíaco. Então, o VD dele está anormal ou, pelo menos, um biomarcador dele está alterado. Então, a gente interna e faz uma anticoagulação. Eu esqueci de falar, em todos os Cs, a gente vai utilizar HBPM, que é a heparina de baixo peso molecular. No C3, a gente vai ter o VD anormal e vai ter um biomarcador alterado. Então, a gente vai piorando, vocês viram? O internamento a gente vai fazer, que nem eu falei, a partir do C a gente interna todos e vai fazer uma anticoagulação com HPM ou o HNF, que eu esqueci a tradução dele. No D1, a gente já tem queda de pressão. Então, a gente já tem uma falência cardiopulmonar incidente e uma hipotensão transitória. Então, o coração dele já está sofrendo tanto que está fazendo hipotensão. Então, o VD está normal e o biomarcador está alterado. A gente vai considerar terapia por catéter, porque se a gente não intervir agora, o coração dele vai morrer, o coração dele vai sofrer. O D2, a gente tem já um choque estabelecido. Então, a gente já tem uma pressão sistólica menor ou igual a 90, mas com evidência de hipoperfusão, disfunção orgânica. Então, a gente tem o lactato alterado, a gente tem lesão renal, a gente tem ali mostrando alteração do estado, né, mental, porque a gente tá tendo um choque, tá chegando pouco sangue no corpo, então a gente já começa a ter os sintomas. Pensa aqui que aqui é uma hipotensão transitória. Então, nosso corpo, ele responde rápido a isso. Então, a gente não tem, muitos sintomas. A gente tem comprovadamente uma alteração no ventrículo com biomarcador alterado, mas a gente não chega a ter tantos sintomas assim. A gente tem uma hipotensão, mas a gente não tem nenhuma coisa que fala assim, meu Deus, estou em choque. No D2, a gente já está em choque, tá? Então, sinais, né, de disfunção ventricular direita aguda. A gente manda ele para um lugar que chama... É tipo uma UTI da vida, né? E a gente faz terapia por catéter. Ou trombólise, né, se houver piora. No E1, a gente tem um choque clínico evidente. Então, a gente tem uma instabilidade hemodinâmica persistente. PA sistólica menor que 90 por pelo menos 15 minutos. Ele já é E1. Então, já tem um choque comprovado a mais de 15 minutos. E1. Manda ele para UTI e faz imediatamente terapia de reperfusão, trombólise, trombectomia. E no E2, a gente tem choque obstrutivo refratário a doses altas de vasopressores ou parada cardiorrespiratória. É o pior caso, né? A gente vai usar um suporte de vida avançado, trombólise e considerar, né, ali um suporte circulatório mecânico. O tratamento a gente já explicou, né, que é só um resuminho do que a gente vai utilizar. E é isso, finalizamos. 1h08. Meu Deus.